Oi, agora pra falar se é um facilitador ou não. Só que no que eu tava abrindo a live eu pensei, caraca, mas eu nem falei, né? Assim, se mais ou menos deu diferença no nosso passeio, na quantidade de dinheiro que nós gastamos. Mas sim, deu muita diferença mesmo. Não simplesmente porque não tomamos um sorvetinho, isso é caro, como eu tinha dito, as tranqueiras, assim. Mas também porque como a previsão, graças a Deus não foi, mas a previsão era de chuvarada, né, na praia e a churrasqueira era na rua e tal. Então, no primeiro dia nós assamos muita carne para deixarmos guardadas e irmos requentando ao longo dos próximos dias. E durou carne até não lembro se chegou um pouco até sexta. Então, assim, é diferente, sabe? Como eu tinha dito, é muito diferente. A gente comeu um pratãozão de salada, e mais o arroz, o feijão, a carne, nananã, e nós comemos só a carne. Realmente ela nutre e sacia mais. Então, sim, nós vimos muita diferença no dinheiro aplicado mesmo, assim. Um crepe na praia, cara, a partir dos 10, né? Depende da praia, 10, 15, daí tu quer duplo. Cara, é caro, ponto, fato, é caro. E não nutre e não sacia. Então, assim, foi uma diferença muito grande nós consumirmos só carne na praia. E pro José eu cheguei a comprar uma ameixa, uma maçã, uma banana, mas assim, só pra, tipo, né? Ele tá de férias, vai que ele queira comer de tarde, um docinho, né? Então, assim, ele comeu frutas, principalmente depois quando nós encontramos com os avós dele, né? Aí pá, foi golo até não pode mais. Mas o fato é que a diferença, assim, até que a diferença de preço, a durabilidade, né? Como eu tinha dito, cara, o quilo da maçã tava 14, o quilo do vazio lá é 38, onde nós estávamos. Então também tem isso. Na região em que nós estávamos tem menos impostos, a gente foi pra Santa Catarina. Então lá tem menos impostos, a carne era meio que assim, praia interior. Então as carnes muito mais baratas. Então, assim, claro que varia de região para região, mas de qualquer forma, rende muito mais. Então, sim, compensa financeiramente pra caramba, assim. Foi impressionante o pouco que nós gastamos. Meu marido disse, foram as férias mais baratas da vida, porque a gente comeu comida de verdade e pronto. Estávamos saciados. Depois de tu almoçar bem, tu não quer ficar. Pode até querer, né? Assim, passa um sorvete, sei lá, pode querer. Mas assim, tu tá cheio, tu tá satisfeito, tu não precisa beliscar. Então é um grande diferencial. A gente tá nutrido, a gente não precisa ficar beliscando. Agora, se é um facilitador ou não. Um baita facilitador. Gente, imagina, eu fiquei pensando, algumas vezes eu me peguei pensando, sabe? Imagina se eu na praia tivesse que fazer as comilanças que eu fazia. Agora eu vou fazer uma moranguinha numa panela, daí tem que lavar bem a moranga, cortar a moranga pequenininha, cozinhar a moranga, aí descascar a cebola, picar a cebola, fritar a cebola, misturar com a moranga, nananã, sabe? Comilança. Daí esse é uma panela. Aí depois na outra panela o arrozinho, né? Daí tem que levar meus potinhos de grão, porque eu enriqueço o arroz, sempre enriqueci o arroz com alguns grãos, os que eu tiver em casa, os que eu tiver comprar, tiver acesso. Aí o feijãozinho, aí o feijão tem que cheirar pra ver se não azedou, porque geladeira de praia às vezes é meio ruim, às vezes, né, dá ruim, dá problema, aí tem que ver se funciona, aí tem que ter uma panela de pressão, porque tu vai cozinhar feijão sem ser na panela de pressão, vai levar quantas horas cozinhando, então, assim, dá muito mais trabalho. Nossa, é um facilitador a dieta carnívora? Sim, com certeza. A dieta low carb, eu nunca fiz low carb, mas é o que eu pretendo aderir, né, como estilo de vida para a família, depois do tratamento com a dieta carnívora, e me parece, assim, que a carnívora e a low carb sejam a receita de sucesso das famílias numerosas, porque, caraca, o que sacia e nutre mais do que, né, carne e gordura? Tá, até onde eu sei, agora nada. E o que é mais fácil, gente? Tu assar um monte de carne de uma vez, ou tu fritar ali uns bife, uma comida, uns bacon, tu fazer ali uns coraçõezinhos na frigideira rapidinho, tu tacar um monte de ovo. A gente comeu muito ovo lá. Compramos ovo, já acabou o ovo, vamos comprar mais ovo. Comemos muito ovo, ovo com linguiça, ovo com bacon, mas principalmente ovo com linguiça, porque sobrou bastante do churrasco. Então, assim, comemos muitos ovos, sei lá quantos milhares de ovos, assim, era ovo cozido,
omelete, ovo frito, ovo com ovo, ovo com carne, ovo com carne, ovo com carne, ovo com ovo com ovo. Comemos pra caramba. E assim, e o paladar muda também. Eu sou uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de comer ovo puro. Eu tinha que comer ovo com farofa. Farofa com ovo. Tinha muita dificuldade de ovo puro. O meu paladar está mudando. Eu estou já me habituando a comer ovos. Estou ficando assim, com... Eu tinha um certo nojo. Eu tinha uma marca também de infância que eu fiquei com uma ânsia, tive um problema na minha infância lá com ovos, e eu fiquei com aquilo, sabe? Até hoje. Isso também tá sendo trabalhado, tô conseguindo comer cada vez melhor. Ontem eu comi 3 ovos fritos puros. Seria impensável, por mais que eu ame ovo frito, me dava uma certa ânsia por ser puro. Então, assim, o paladar tá mudando também, sabe? A gente vai aprendendo a comer coisas que antes nos pareciam intragáveis, impossíveis. Gordura. Nunca me imaginei mastigando gordura. Hoje eu tô mastigando, com 2 semanas só de carnívoro, eu tô mastigando, tipo, cara, que bom isso aqui, que gostoso, quero mais. Então, a gente vai amadurecendo, o paladar vai mudando. Se é um facilitador, sim ou não? Absolutamente, muito. Como eu tinha dito, imagina, a panelinha do feijão, a panelinha do arroz, a panelinha do legume, mais a salada, lavar salada é chato, é complicado, nananana. Cara, a grana que a gente ia gastar no mercado seria maior. Fato, por mais que, mas o arroz e o feijão são muito mais baratos que a carne. Sim, dão muito mais trabalho fazer também. E tu gasta mais gás pra fazer também. E tu gasta mais água pra lavar a louça das panelas também. Tu gasta mais tempo também. Então, assim, é um facilitador. Um enorme facilitador. E agora com relação... Eu acho que era isso que eu queria falar sobre ser facilitador ou não. E agora com relação às mudanças percebidas, tá? São apenas 2 semanas de dieta carnívora fechando hoje. Ó, primeira coisa, pele. Tudo bem que são apenas 2 semanas. Eu quero pelo menos, como eu sou mulher, né? Cíclica, tenho o mês, né? A regra mensal. Então tem que esperar pelo menos aí uns 30, 40 dias pra bater martelo. Mas foi impressionante. Eu estava com umas manchinhas de acne na minha pele, assim, manchas pós-acne. Estava com acne na minha pele. Quando eu comecei a dieta carnívora, gente, eu não sei quantos dias deu, porque eu não sou essa pessoa que anota. Eu penso, caraca, deu tanto tempo, funcionou, daqui a pouco eu já esqueci. Mas o fato é, pouquíssimos dias. Eu acho que assim, uns 3 dias. As manchas tinham sumido, a acne tinha limpado. Eu fiquei com uma espinhazinha aqui e agora saiu tipo um cravinho inflamado, né? Uma espinhazinha. Mas assim, ó, nem dá pra ver. A pele melhorou muito. Eu tenho a impressão que até os meus cravinhos no nariz estão diferentes, gente. Eu tô bem impressionado, mas como eu disse, eu só bato martelo uns 40 dias depois, pelo menos, de dieta carnívora. Porque pode ser uma sorte do ciclo. A princípio, pelo meu ciclo, eu deveria estar com a pele bem ferrada. E eu não estou. Então, 1 a 2 vezes por mês a minha pele lascava. Tá muito boa. E a minha cunhada, que não tá fazendo dieta carnívora estrita, mas está fazendo também, ela disse pra mim ontem uns 50% carnívora. Tá comendo muito mais carne, mas também tá comendo umas tranqueiras. Tá de férias, né? E ela disse que a pele dela melhorou muito, que ela percebeu que ela tá mais magra, que ela tá com outra disposição. Deixa eu ver o que mais ela falou. Isso. Agora, de mim. De minha disposição. Tô mais disposta. Tô menos sonolenta, tô menos cansada. Então, bem impressionante. E inchaço abdominal. Como eu disse, né? Eu comia muito feijão, muitos grãos, não. Eu tinha a minha barriga distendida. E não foi pós-gestação. Pós-gestação, minha barriga voltou normalmente. Não tem nada a ver com gestação. Há uns meses a minha barriga deu uma saltada, uma embolotada. Injustificada, assim, comia bastante açúcar? Comia. Mas não era só aquela gordura do açúcar que tu fica 1 semana sem comer açúcar e a tua barriga volta. Não, era da alimentação geral. Era um inchaço na barriga que por mais que eu puxasse pra dentro, tinha uma bolinha ali que nada resolvia. 2º ou 3º dia de dieta carnívora, minha barriga deu uma entrada pra dentro. Uma entrada, assim. Foi impressionante. Tanto que eu medi com a fita métrica 2 centímetros a menos de circunferência da região da cintura em 2 dias de dieta carnívora. Então, o meu inchaço abdominal resolveu. Aí, nesse final de semana, eu tomei vinho branco e tomei champanhe.
Gente, como bebida alcoólica enche a gente pra caramba. Daí minha barriga distendeu de novo. Então, assim, eu fiquei com um inchaço bem proeminente mesmo. Assim, minha barriga ficou com uma bolinha de novo na frente. Por conta do quê? Da ingesta de bebida alcoólica, que é uma coisa também que eu pretendo fazer um período. Porque em casa eu não tenho hábito. O meu, tipo, beber é beber um coisinha assim de vinho, sabe? A minha garrafa, e às vezes vira vinagre a minha garrafa de vinho, mesmo estando na geladeira. Porque eu sozinha, 2 dedinhos, uma vez na vida, outra na morte. Agora, nesse final de semana, com minha sogra, daí a gente bebeu uns bons drinks. Tomamos, assim, tomei uma quantidade maior pra mim, né, pro meu padrão, que é 2 dedinhos, né, uma quantidade maior, e minha barriga realmente encheu muito. Então a dieta carnívora resolveu, mas foi só colocar outra coisa e minha barriga se estendeu de novo. Claro, eu não tô curada. Eu estou em processo de cura, são apenas 2 semanas. Mas pra ver como realmente, assim, esses produtos fermentados, esses alimentos que contêm açúcares, como eles incham a gente, como eles machucam o nosso organismo. Gases. Inexistentes. Não tem gases. Pessoal de dieta carnívora não tem gases. E é uma coisa que eu não lembrava, de verdade. Eu simplesmente percebi, gente, não tem gases, não existe gases. Como assim? Não tem mais gases. Aí mas eu já ouvi isso em podcast de dieta carnívora. Realmente já ouvi falarem que não fica fermentando, como a carne, enfim, o processo de digestão é lento, mas não fica ali cheio de bichinhos fazendo fermentação, bababá, não produz gases, não incha a barriga. Então não tem, gente, não tem gases, não tem tipo, nossa, tinha gases fétidos, agora não são mais. Não tem isso, não tem gases. Dieta carnívora não produz gases. Tá. E a última coisa que eu lembrei de anotar, que eu tenho a impressão de estar mais... Não sei se é calma a palavra, mas assim... Parece que eu tô conseguindo me controlar um pouco mais. Vou tentar explicar, sem me expor demais. Não tinha dado uma semana, assim, de dieta carnívora. E mais de uma vez, mais de um dia, mais de uma situação, eu percebi que eu consegui ficar quieta em circunstâncias que eu falaria. Que eu arranjaria confusão. Que eu, assim, falaria mais do que eu deveria. E eu fiquei quieta, não respondi, passou. E eu até esqueci. Eu ia brigar, né, em outra situação, mas que era? Gente, eu não fiquei mais madura em uma semana, né? Assim, em uma semana eu não amadureci. Então, deve ter relação com a dieta carnívora. Talvez eu esteja usando as expressões erradas, porque é tudo muito novo. São percepções novas minhas. Mas o fato é, a impressão é que eu estou um pouco mais aterrada, mais pés no chão, um pouco mais ligada, um pouco mais assim... Não é madura a palavra, mas mais controlada, mais dentro de mim, sabe? É bem impressionante. E tive contato com pessoas que estão também numa dieta mais carnívora e eu percebi mudança no comportamento delas também, não de uma pessoa, de 2 pessoas, fora meu marido e eu percebi diferença no comportamento de 2 pessoas que estão também nesse processo de dieta carnívora. Mesma coisa. Não falei nada, inclusive eu só fiquei observando assim, gente, olha só como estão diferentes. Nossa, mas em outro momento agiria totalmente diferente, como era o padrão. Aí eu comentei isso com meu marido, amor, olha só, eu não amadureci em uma semana, né? Mas eu me sinto, né? Eu tentei explicar pra ele como eu tô explicando pra vocês. E ele disse assim, claro, faz todo sentido. Se nós estamos enfraquecendo os vermes, eles param de nos controlar, em outras palavras. É que é muito complexo. Para quem não tá ligado nessa questão de desparasitação, não sabe bem como são os parasitas, quantos nós temos no nosso organismo, que seja parasitose, talvez soe muito louco, mas calma, fica aí, que com o tempo a gente vai explicando. Ou então, vai pro perfil da Nathani Mares, que ela explica perfeitamente. Mas o fato é, o Michael, ele, assim, meio que, sabe, parece que matou a charada pra mim. Ele disse, claro, se os vermes estão enfraquecendo,
a pessoa está ficando mais forte, ela está conseguindo controlar mais a sua vontade, os seus ímpetos. Já não são mais os vermes respondendo por ela. Velho, pode ser isso. Fato é, me sinto um pouco mais forte, assim, mais dentro de mim, mais capaz de segurar as rédeas desse cavalo louco. E com relação aos vermes, então, galera, os vermes enfraquecem com a ingesta de gordura animal, com a ingesta de proteína animal, e os vermes, eles, várias aspas, tá? Eles são muito, vermes mesmo, tá? Parasitas, temos muitos. Inclusive, vírus são considerados parasitas, vírus, fungos, bactérias, outro lá, me esqueci o nome, ameba, acho que é. Tem vários tipos de parasitas dentro do nosso corpo. Quando eles estão em excesso, se transforma, nós temos uma doença que se chama parasitose, quando esses vermes parasitas estão em excesso. Por exemplo, a cândida, esse é o exemplo mais fácil. A cândida é um fungo ou uma bactéria? A cândida, todos nós temos dentro de nós, tá? O vírus, fungo, bactéria, não lembro, gente. Pane no sistema. Mas o fato é que todo mundo já ouviu falar de candidíase. Todos temos o tal do, acho que é fungo da cândida. Quando está em excesso, quando há uma desregulação e essa cândida se prolifera demais, passa a ser uma doença, a candidíase. Então, os fungos, as bactérias, temos bactérias boas. A nossa flora intestinal tem boas bactérias. Boas bactérias participam do processo de digestão do nosso organismo. O caso é, quando elas estão em excesso, elas nos adoecem. Elas roubam os nossos nutrientes, elas roubam literalmente a nossa energia vital, a nossa força. Elas acabam se alojando em várias partes do nosso corpo, se multiplicando em demasia e a gente adoece. E é a tal da parasitose, que vai adoecendo a pessoa, de modo geral, né, um quadro geral de saúde, mas vai propiciar o desenvolvimento de cânceres, de tumores, diabetes, pancreatite, doenças em órgãos específicos. Com o tempo a gente vai falando, mas lembrem, Nathane Mares, se vocês quiserem saber muito em pouco tempo, vão lá catar o Instagram dela e fazer o curso dela. Então, o fato é, quando nós ingerimos gordura e proteína animal, o que acontece é que essa, entre aspas, aí entram as aspas, entre aspas, pele dessas cobras, que são os vermes, né? Vermes são tipos de parasitas, que são como que minhoquinhas, cobrinhas dentro do nosso organismo. Eles têm uma pelezinha protetora, que se chama biofilme. Esse biofilme, ele é feito de celulose. Celulose a gente encontra nos vegetais. Então, quando a gente come milho, leguminosas, eles são envoltos num plástico, né? Não é um plástico, gente, vocês não entenderam. Mas aquela pelezinha, a pele do grão de bico, a casquinha do feijão, tudo isso vai alimentando esses parasitas e eles vão formando a sua pele bem resistente, que é o seu biofilme. O que a gordura animal faz? Uma banha da vida faz? A banha, eu sou leiga, tá? A banha, eu ia dizer derrete, mas, gente, eu não quero soar, assim, muito leiga. Mas o fato mas eu sou leiga. A expert é a Nathane, vão lá no perfil dela, aprender sobre vermes. Essa banha, gordura animal, gordura de boi, gordura de porco, ela vai vai ajudar a desmanchar esse biofilme dos vermes, fazendo com que eles fiquem fracos, suscetíveis até mesmo a vermífugos que nós formos ingerir, sejam eles naturais, como hortelã, como semente de mamão, sejam eles alopáticos, como aquele remédio utilizado para a doença inominável, e o remédio também inominável é IV alguma coisa, aquele remedinho lá de vermes. Ele é um vermífugo, ele vai fazer um melhor efeito se os vermes estiverem enfraquecidos. E como que a gente vai enfraquecê-los? Com gordura animal e proteína animal. Então, assim, às vezes a mulher, gente, isso é muito importante, me escutem, mulheres e homens. Às vezes a gente tem um problema de infertilidade no casal, e esse problema pode ser vermes no útero. Às vezes a gente tem um problema de fígado.
o fígado da pessoa tá comprometido, a pessoa não bebe, a pessoa, sei lá, já tomou bastante remédio na vida, como muitos de nós, mas assim, por que meu fígado tá comprometido? Pode ser vermes? Às vezes a pessoa tem um problema sério no pâncreas. Vermes. Então, problemas muito sérios, muito graves, muito sérios de saúde. Nossa, tem gente que às vezes precisa de hemodiálise. Se tratasse a parasitose, se conseguisse se livrar do excesso de parasitas alojados em determinado órgão, já seria o suficiente para deixar tratamentos de saúde tidos como eternos. Então, assim, é muito sério, sabe? Olha, eu tenho estudado saúde para cuidar da minha família e é muito interessante, sabe? É o mérito da busca, assim, é a graça de Nosso Senhor mesmo. Parece que a gente fui entrando nesse mundo louco, assim, nesse mundo louco que me fez duvidar dos profissionais modernosos da saúde, etc. E foi tirando vendas e escamas dos meus olhos. E aprender sobre parasitas tem sido, assim, caraca, parece que cheguei no cerne da questão, sabe? Parece que agora eu tô entendendo realmente, assim, tô chegando nas raízes, tô entendendo o porquê do adoecimento. Ah, mas a pessoa tem problema de glicação, as doenças sempre vêm, né? A Carol sempre fala que tem um curso muito bom que ela aprendeu. Deixa eu ver se eu lembro direitinho. Que as doenças, elas vêm ou da inflamação, ou da glicação, ou da... Amiga, cadê tu? Ou da... Não é intoxicação. Sei lá, não lembro. Mas são 3 questões, assim, que as pessoas adoecem por essas 3 razões. Beleza, só que os parasitas estão mais embaixo ainda, ocasionando essa primeira mudança no pH das nossas células, do nosso corpo, de determinado local, de determinado órgão, e tá tudo ligado. Não tem como adoecer meu pâncreas e não ir adoecendo o resto. Não tem como adoecer meu baço e não adoecer outras partes. Então a gente vai no processo de adoecimento. E se a gente conseguir localizar os focos de vermes, combater esses vermes em excesso, eliminá-los, eliminar suas toxinas por meio de ingesta de bom colesterol, de boas gorduras, permitindo que o nosso fígado trabalhe, caraca, a gente entra num processo de cura. Então, com relação a vermes, estão saindo, gente. E a gente vê eles saindo. Mas não se preocupem, não é nada assim de... Por mais que às vezes sejam bem grandes, saem naturalmente, desmanchados, em pedaços, mortinhos, porque a proteína e a gordura os enfraquece e eles naturalmente, o excesso, né, eles vão sendo expelidos, eliminados, como deveriam ter sido já, né, anteriormente, mas por conta de uma série de fatores do nosso estilo de vida, que já não nos propicia mais essa eliminação sistêmica, orgânica, natural, a gente deixou, né? A gente deixou muitas funções, a gente deixou de fazer muitas coisas, a gente deixou de consumir a banha habitualmente para consumir o óleo de soja, que alimenta os vermes, a gente deixou de botar os pés na terra para andar muito calçado, sempre calçado, a gente deixou de pegar os raios solares, a gente fica só dentro de casa, tô dentro de casa aqui no ar-condicionado. Então, assim, a gente deixou de ficar na rua, a gente deixou de pegar sol, a gente foi se permitindo virar um aquário sujo, cheio de bicho. Então, resgatar hábitos saudáveis, resgatar o contato com a natureza, deixar o sol bater na cara, no corpo, deixar o sol destruir essas flores de fungo, que são as manchas da nossa pele, deixar a boa água nos hidratar, muita água, comer gordura. A gente precisa comer gordura para lubrificar o nosso intestino, para lubrificar o nosso corpo. Realmente a gordura, ela hidrata, não é uma água, né? Mas assim, vocês estão me entendendo, a gordura, ela vai limpando, ela sela as nossas células. As nossas células hoje, elas estão muito perfuradas, porque soja, gordura de soja, seja o óleo que for, desses óleos assim,
canola, girassol, tudo porcaria, tudo lixo, alimento para vermes, fazem mal, danificam o nosso corpo, prejudicam o nosso cérebro, nos emburrecem, nos enfraquecem, as nossas células estão perfuradas, inclusive o Wi-Fi. O Wi-Fi são toxinas que estão atravessando o nosso corpo. Nesse momento, o Wi-Fi está atravessando o meu corpo. Se tu tá vendo a internet aí, provavelmente o Wi-Fi também, o Wi-Fi está atravessando as tuas células. Se as nossas células não forem bem seladinhas, bem fechadinhas, com boas gorduras, a gente fica mais exposto à doença. Então, assim, gente, é um mundo de conhecimentos que a gente precisa correr atrás para cuidarmos da nossa família. E realmente, assim, para correspondermos, né? Correspondermos às graças de Nosso Senhor com bastante força, com disposição. Porque às vezes o que nos falta, claro, eu acredito absolutamente que a graça superabunda. Ela consegue vencer, assim, a graça superabundante, ela vence a natureza, ela move a natureza. A força do amor, a força da fé, ela move um homem. Mesmo que esteja muito doente na capa da gaita. Mas infelizmente aqui, vocês não estão falando com uma santa não, assim, eu tenho um projeto de ser santa. Mas, gente do céu, né, tá tão longe que realmente estar mais forte, estar fortalecida, me ajuda a amar mais, a servir melhor. Então, assim, aprender essas coisas é via de cura para minha vida, para minha família, que é o principal, que é o meu foco, que é o porquê eu comecei tudo isso, e também pode ser auxílio para vocês. Então, que Deus Nosso Senhor nos abençoe, nos ajude realmente a tirarmos as vendas, as amarras dos nossos olhos, a furarmos essas bolhas nas quais nos encontramos sem nem sabermos. Nos dê a graça de enxergarmos a verdade que é Ele mesmo. Tchau, gente!